Olá, seja bem-vindo ao Religare, Conhecimento e Religião. À noite, na perspectiva da estética e da espiritualidade. Aqui no Religare hoje, eu recebo o Clóvis Salgado Gontijo, ele é músico, doutor em estética pela Faculdade de Artes da Universidade do Chile. Ele também é professor da FAJ, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Clóvis, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo convite, estar aqui mais uma vez. Sim, uma alegria falar sobre esse seu livro, sobre ressonâncias noturnas do indizível ao inefável, que você acabou de lançar pela editora Loyola. Não é? Para rever este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube, Religare Conhecimento e Religião. Curta e compartilhe o nosso programa. Para falar sobre esse seu último livro, Clóvis, eu fiquei muito curioso logo que eu iniciei a leitura, quando você fala do seu interesse, né, pela noite, né, e pelo tema da noite. Como é que você se aproximou, né, dessa experiência? Pois é, minha primeira formação foi em música, né, e eu estudei piano e dentro da música existe um gênero específico, que é o gênero noturno para piano, né, que foi criado no Romantismo por um compositor irlandês chamado John Field, no início do século XIX. E eu fiz, então, minha monografia de conclusão de curso. Quando eu estudei música, né, eu me dediquei, então, ao tema dos noturnos, mais especificamente os noturnos brasileiros, buscando quais símbolos que poderiam estar relacionados à evocação do noturno na música, né? Me aproximando também ao tratamento da noite por outras artes, por exemplo, nas artes plásticas e também na poesia. E depois, quando eu fui estudar filosofia, né, eu descobri que esse tema poderia também ser aproximado sob uma perspectiva filosófica dentro da estética, né? E também encontrei um autor, que foi o Vladimir Jankélévitch, né, que é um autor, um filósofo francês contemporâneo, discípulo de Bergson, que era um grande admirador também dos místicos cristãos, né, e que trata sobre o noturno, tanto na sua dimensão musical, quanto também nessa perspectiva relacionada à mística, né, à poesia, ao romantismo. Então, foi possível rever esse tema que eu já havia tratado na graduação em música, sob essa perspectiva filosófica. Sim, numa tradição como a nossa, que valoriza tanto a luz, né, o luminoso, a racionalidade, que lugar tem o noturno? Pois é, essa foi uma das grandes questões da tese, porque, na verdade, esse livro é a versão adaptada da minha tese de doutorado, né? Que você desenvolveu na Universidade do Chile. do Chile, isso, no programa de pós-graduação em Estética e Teoria da Arte. Sim. Então, eu parto de toda essa dificuldade de representação da noite, né, para a nossa cultura, que está focalizada eminentemente sobre a percepção visual, né? Então, há na nossa cultura uma hegemonia da visão, uma hegemonia ocular, né? E isso contribuiu, em grande medida, para a desvalorização da experiência noturna, a noite sendo o momento em que a percepção visual se reduz, né? Perde a sua acuidade. E no momento também na tradição filosófica em que o próprio contemplar, né, o contemplar as ideias, essa aproximação ao mundo inteligível foi concebida como uma espécie de visão, né, ver com os olhos da razão, também a noite foi utilizada metaforicamente como um ambiente negativo para essa aproximação às ideias, né, que é algo que já aparece em Platão. Então, realmente, nessa nossa cultura, que filosoficamente e também nós podemos ver hoje pela própria mídia, né, há uma supervalorização da visão em detrimento de outras percepções, né? A noite, muitas vezes, é vista de uma maneira, é vista com uma desvalorização, né? Sim. Mas você identifica, já mesmo nessa tradição filosófica que você mencionou, na tradição filosófica grega, elementos em que a noite, né, aparece sobre um outro
olhar, não? Uma outra perspectiva. Isso. Para não confundir com exatamente o que você está falando, uma cultura do olhar, Exatamente, da visão. Né? E é interessante que na própria terminologia epistemológica, né, nós percebemos esse predomínio da visão em vários termos que se referem à compreensão, né, a visão de mundo, perspectiva, intuição, né, todos esses termos que remetem a esse predomínio da visão, a visão utilizada como uma metáfora para o conhecer. Né? Sim. Que conhecimento é o conhecimento a partir do noturno? Pois é, essa é uma pergunta fundamental. Até eu termino a tese mostrando, e o livro também, né, mostrando que existe uma possibilidade de um conhecimento a partir da noite, né, que foi algo que eu verifiquei ao longo da minha pesquisa de doutorado, que nós temos que escolher determinadas perspectivas de estudo que sejam adequadas, chaves adequadas para aquele objeto de estudo. Né? Então, eu não poderia estudar esse tema noturno, que está muitas vezes ligado ao dionisíaco, que está ligado ao inapreensível, né? Sob uma perspectiva racionalista, por exemplo. Né? Então, esse autor que eu encontrei, né, bebe da tradição mística, que também foi uma tradição que soube valorizar a experiência noturna e toda essa, que abdicou dessa pretensão da visão, ou de uma visão que pretende abarcar completamente o seu objeto, né? Então, foi a partir dessa tradição, vamos dizer, que bebe na mística, né, que foi possível abordar esse tema de uma forma positiva, compreendendo, né, essa experiência noturna não como uma ausência ou como o vazio, mas como uma riqueza, uma multiplicidade de possibilidades, mesmo que nós não sejamos capazes de aprendê-las completamente. Né? Esse tema do noturno, enfim, nós vamos ter oportunidade de falar sobre o referencial teórico da sua pesquisa, mas eu ainda queria abordar um tema da primeira parte, né, porque você fala do autor mais na segunda parte aqui do livro. Mas no âmbito da espiritualidade, porque assim como no âmbito do pensamento filosófico, né, o noturno foi desvalorizado, também no âmbito da espiritualidade judaico-cristã, o tema da luz, né, recebeu maior atenção, né, embora os místicos, né, tenham sim uma maior valorização desse tema da noite, né, como eu quero ouvir, né, o que você tem a nos dizer sobre isso. Mas enfim, nesse campo religioso, né, da espiritualidade judaico-cristã, como é que fica essa perspectiva da luz, do dia, da noite, né, da perspectiva do ver, ou do experienciar o indizível, né, o inefável? Depois eu quero saber desse caminho. A distinção, tem muita coisa, também. Tem muita coisa para a gente conversar aqui hoje. Eu só vou retomar, então, a questão do problema, o problema da tese, né, que é o ponto de partida, porque é a partir dele também que eu vou tratar dessa desvalorização que está presente tanto na tradição grega, quanto também na tradição judaico-cristã. Né? Então, eu parto o livro de uma espécie de paradoxo que estaria contido na representação artística da noite. Né? Então, um motivo artístico deveria ser dotado de uma fecundidade, né, de elementos passíveis de representação, de uma riqueza, né, para os sentidos. Então, dentro dessa compreensão negativa da noite como lugar do vazio, né, do não ser, que também está presente na filosofia antiga, como esse ambiente do não ser poderia provocar, né, ou poderia motivar uma representação artística se ele estaria identificado a um vazio estético. Né? Esse lugar que não propicia a utilização da sensibilidade, né, como poderia ser visto também, em algum momento poderia despertar a criação de uma obra de arte que se destina justamente aos sentidos, né, que parecem ter sido esvaziados durante a noite. Né? Então, nesse percurso eu mostro como na tradição filosófica e também na tradição judaico-cristã acontece uma desvalorização da noite, muitas vezes em alguns eixos fundamentais, principalmente no eixo epistemológico, que nós já citamos aqui, né,
Então, por exemplo, no texto bíblico aparece em alguns momentos, por exemplo, em Miqueias, a ideia do profeta, né? O profeta que é de algum modo penalizado, né? Ele não vai poder mais ver adiante, né? Não vai ser privado dessa lucidez. Então, para ele, de agora em diante, ele só terá trevas diante dele, né? Então, essa seria uma desvalorização epistemológica. Nós temos também uma desvalorização, muitas vezes, ética, né? O momento da noite como o momento de ações que não poderiam ser executadas durante o dia, né? O encontro com a prostituta, né? O momento também das ações corrompidas, né? Os filhos do dia, os filhos da noite, né? Essa oposição. E também uma desvalorização ontológica, que alguns autores interpretam, por exemplo, o vazio anterior à criação, né? Essas trevas iniciais, como uma espécie de não ser. Né? Caos primordial. Isso. Em algumas tradições também. De um vazio, mas que também é algo que é muito polêmico, como poderia ser interpretado, né, esse tema, se haveria ou não alguma fecundidade nesse vazio inicial. Né? Então isso aí recuperando não só o ponto de partida, né, da sua reflexão, como identificando na própria tradição algum questionamento, né, a respeito também do tema da noite. Uma ligação com a ausência da vida, né? A noite como esse momento em que não há mais um momento vazio, né? Eu acho que esse termo... A gente vai partir desse ponto para identificar na tradição mística uma outra consideração a respeito deste tema. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já.